Muito bem, meus irmãos, estamos dando início ao nosso podcast da TV Sebesp. Nós queremos inaugurar aqui, conversando com o pastor Alípio, nosso executivo, saber tudo o que a Sebesp está fazendo, tudo o que nós podemos fazer pela Sebesp, enfim, conhecer de fato a Sebesp. Esse é o nosso principal objetivo. Bom, dito isto, né, estamos aqui com o pastor Alípio. Pastor Alípio, por gentileza, eu gostaria que você se apresentasse para nós, que você falasse. Aqui você vai falar mais do que eu, evidentemente, né? Então, por favor, tenha bondade. Quem é o pastor Alípio? Legal. Primeiro, que privilégio, né, podermos trabalhar esse piloto. Que alegria, Vinícius, você ter, pastorzão, me recebido aqui. Já desde cedo estamos juntos, está sendo Amém. uma honra. E para mim, assim, tenho certeza que inicia aqui um caminho de comunicação com os nossos irmãos, com as nossas igrejas, muito interessante, né? E eu te agradeço aí pela iniciativa. Eu sou pastor há 20 anos, pastor batista, estudei no Seminário Batista do Litoral, venho da área comercial, mundo corporativo. Minha experiência profissional começou aos 8 anos de idade, vendendo bolo na porta do supermercado. Quando eu fiquei chateado de ficar ali 5, 6 horas na porta do supermercado, eu comecei a pensar que poderia vender bolo em atacado. Então conversei com a minha mãe, que fazia os bolos, e fui atrás de comércios que comprassem para revender, para eu não ficar tantas horas ali na porta do supermercado. E ali começou a minha vida empreendedora, tantas áreas, na área de livros, automobilística, na área de games, né? A gente correu a carreira empreendedora até que assumi uma igreja em Guarujá e deixei o mundo corporativo, mas não sem empreender. De lá para cá, mesmo pastor, tive 2 empresas, tenho a terceira, a Referência Smart, uma empresa em Santos, e hoje na Referência eu sou mais conselheiro do que sócio, mas a gente continua lá. Sou casado, tenho 3 filhos, Samuel, Gabriel e Ellen, e hoje, debaixo da minha gestão, nós temos a Convenção Batista do Estado de São Paulo e a Rede Batista de Educação, e as áreas da convenção também, no novo estatuto, é como se nós fôssemos o CEO do conglomerado. Hoje o conglomerado Batista de São Paulo está debaixo da nossa gestão. Amém, graças a Deus. Como é o nome da esposa, pastor? É Andréia. Andréia, isso, não podemos deixar a esposa de fora dessa. Bacana, pastor. Mas também você teve um tempo trabalhando com a Junta de Missões Mundiais, não foi? Foi um tempo precioso também, que Sim. Certamente te trouxe aí um know-how para estar nos agora abençoando na sua gestão aqui na Sebesp, não é isso? Sim, eu liderei a mobilização no estado de São Paulo no primeiro momento, depois pastor Adilson, né, conhecido de todos nós, ele deixou a junta e eu fui o captador de recursos do Brasil inteiro, da Junta de Missões Mundiais, com a responsabilidade de captar na época 42 milhões, que era o custo dos missionários pelo mundo por causa do dólar, né? Um dólar em alta na época. Na época a gente achava alto com R$3 e pouco, olha isso, pastor. Imagina hoje, né? Então, o dólar em alta, e aí eu fiquei com a responsabilidade de captar recursos para manter aproximadamente 1.800 missionários, que é o que tínhamos na época, espalhados pelo mundo. E fiquei lá aproximadamente 5 anos, foi um presente para mim. Pude andar o Brasil inteiro, as grandes igrejas eu atendia as grandes igrejas do Brasil, e aí muito aprendizado. Amém, graças a Deus. E eu posso dizer, irmãos, que eu e o pastor Alípio tivemos algumas disciplinas no seminário ainda juntos, né? Me deu muita carona. Realmente um irmão simples, um irmão que ama missões, que ama a nossa denominação, alguém que não faz de verdade acepção de pessoas, como que a Bíblia nos ensina como tem que ser. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alípio, e pastor Alípio, foi com muita satisfação, muita alegria, quando nós recebemos a informação de que você estaria, então, assumindo a executiva da nossa convenção. Agora, por favor, fala para nós aqui, como que é a estrutura da Sebesp? A estrutura da Sebesp ainda está nessa transição, pastor, porque o nosso estatuto mudou recentemente, onde colocou debaixo da convenção todas as áreas, né? Então, as mulheres, homens, jovens, todos hoje estão debaixo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, bem como mudança recente
na estrutura da rede fará com que tenhamos uma mudança no Estatuto da Convenção. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, você falou agora das áreas. Talvez se eu fizer aqui uma analogia com a igreja local, pelo menos na minha igreja, entre aspas, né? A gente tem o departamento de mulheres, o departamento de homens, o departamento de jovens. Então, na CEBESP são as áreas de jovens, a área das mulheres, é isso, né? Excelente. Muito bom simplificar, viu, pastor? Obrigado por isso. Isso mesmo. São como se fossem os departamentos das nossas igrejas, e na nossa igreja eles estão adequadamente debaixo do Ministério Pastoral. Sim. Né? E a convenção hoje colocou todo esse projeto Batista de São Paulo, né, educação, todo ele debaixo do Executivo e sua diretoria. Muito legal. Então a CEBESP, na sua estrutura, ela está sendo uma grande igreja, uma igreja única, né, para a igreja dos batistas do estado de São Paulo. De maneira que a pessoa que esteja na cidade mais distante, lá na divisa praticamente com o Paraná, com Minas, a gente pode dizer que somos uma única igreja batista no estado de São Paulo. Exatamente, e abraçando aí todo o conglomerado agora, como eu estava te dizendo, com a recente mudança na rede, nós vamos ter que mudar o nosso estatuto, porque a rede de educação decidiu vir para baixo da convenção. Ela tinha um estatuto próprio, ela tinha regimento próprio, diretoria própria e conselho próprio. Hoje, por decisão do Conselho da Junta de Educação, o conselho dela será o nosso conselho gestor. Então, hoje, o que não acontecia, a Rede Batista de Educação também, os colégios e faculdades, estão vindo para debaixo da nossa gestão. Então, deixa eu ver se eu posso fazer essa analogia também. Na nossa igreja local, a gente tem ali o nosso departamento de educação religiosa. Né? Algumas igrejas com melhores condições podem fornecer uma educação infantil, e a escola bíblica. Então, a educação religiosa nossa, ela está funcionando dessa forma. Então, trouxe para dentro da mesma igreja, dessa unidade, essa parte da educação, tanto a teológica quanto a educação secular, está tudo debaixo de um guarda-chuva só agora. É isso mesmo, isso mesmo. Tudo debaixo do nosso guarda-chuva. Era interessante porque, na verdade, nós achávamos que tínhamos muita ingerência na Junta de Educação, mas na prática, por estatuto, nenhuma. Apenas elegíamos os conselheiros. O restante, o estatuto deles, todas as decisões que eles tomavam eram independentes das decisões da nossa denominação. Com a nova mudança, todas as decisões serão tomadas pelo nosso conselho. Então, eles que dirão os rumos que nós vamos tomar. Se eu estou entendendo direitinho, então, nós estamos mesmo caminhando para essa ideia, né? Ainda que cada igreja local tenha a sua autonomia, mas nós estamos nos tornando uma única igreja, né? Ou seja, aquilo que Jesus fala, aquilo que o apóstolo Paulo fala, diz a igreja local é um corpo, um é olho, o outro é nariz, o outro é boca. Nós estamos trazendo esse princípio para a nossa denominação, é isso? Exatamente. Maravilha. Eu, esses dias, no Retiro de Pastores, falei sobre a nossa autonomia, que ela foi muito mal interpretada. Autonomia e independência são coisas diferentes. E a autonomia fez com que cada igreja andasse só, né, apresentando o seu resultado como o resultado dos batistas. Nós queremos somar os resultados de todas as igrejas, a força de todas as igrejas. Quem faz muito bem isso é a Junta de Missões Nacionais. Ela faz missão com caixa único de todas as igrejas. Nós queremos também, como convenção, juntar toda essa força e apresentar toda essa força para onde estivermos. Então, você está numa igreja aqui em Boiçucanga, você não está sozinho. Você representa 360 mil batistas e você está fazendo junto com a gente grandes coisas. A gente quer que o teu bairro saiba não só o que a igreja de Boiçucanga faz, mas o que os batistas estão fazendo no estado todo, e você é um desses, uma célula disso, fazendo acontecer ali onde você está. Legal, legal. Acho que essa identidade ou essa identificação denominacional, e principalmente para a gente saber que nós pertencemos a uma organização séria, uma organização que foi Deus quem nos tornou como nós somos. E eu sinto que muitas das vezes muitos irmãos e muitas igrejas pequenas, eles não têm essa perspectiva
talvez porque lhes faltasse esse entendimento, né? Mas agora a gente está vendo que essa mudança de estrutura está proporcionando que, na prática, aconteça aquilo que sempre foi vontade de todos nós. A minha ideia, pastor Vinícius, é que a gente pense assim: eu sou de uma igreja pequena, mas de uma denominação grande. Sim. Eu faço algo menor, mas a minha denominação faz algo muito maior. E que esse alcance da denominação seja resultado de cada igreja. A soma de tudo que fazemos seja apresentado por cada igreja. Esse é o projeto desse momento. Maravilha, maravilha, que bênção, irmãos. Desde já a gente pede então para que você esteja orando a Deus para que esse projeto continue avançando cada vez mais. Mas eu queria fazer mais algumas perguntas, hein, pastor? Daqui a pouco eu vou começar a te espetar aqui. Vamos embora, estamos aqui. Mas explica para nós assim, olha, qual o papel da CEBESP especificamente naquilo que nós chamamos de escritório? Porque eu ouço muito falar o escritório da convenção, o escritório da convenção. Como explica para a gente assim, qual é o papel então desse escritório, quem trabalha ali, como é que funciona? Tá bom. O estatuto é interessante. A primeira coisa que ele cita que o escritório precisa fazer é servir as igrejas. Se você é alguém que estuda o estatuto, você sabe disso, né? E esse servir é muito abrangente. De fato, num formato novo, com essa unidade, nós queremos servir em tudo que for possível e que o estatuto permita. E tentar aplicar da forma mais competente e sábia possível, né? A gente tem uma frase lá: mais com menos e melhor. Essa é a nossa frase. Então, tentar aplicar isso da forma mais competente possível e servir a igreja dentro do possível estatutário em todas as suas necessidades. Mas, se você pensar, tem uma coisa que as pessoas, no geral, não enxergam. Nós precisamos manter o patrimônio deixado pelos nossos irmãos americanos. Então, o escritório trabalha para a manutenção do patrimônio. O escritório trabalha para mais de 400 templos que ainda estão em nome da convenção. Uau. Esses dias, né, sem citar nomes, uma igreja que não participava do plano cooperativo, ela precisou transferir o patrimônio que estava no nome da convenção para ela. Então, ela não participava e eu fiz um exercício com aquela igreja. Falei: olha, meus irmãos, imagine se a convenção falisse. Você não ajudou, imagine se ela falisse. Até o seu templo você perderia. Olha só. Então, a Convenção Batista, ela tem a responsabilidade de manter a cooperação, manter o patrimônio, manter o que os nossos estatutos mandam. Por exemplo, a nossa assembleia anual, o custo não é barato, ela mantém toda a área contábil para interno e auxílio às igrejas, jurídico interno e auxílio às igrejas, né? E principalmente a área missionária. A área missionária é a nossa menina dos olhos da convenção. Sempre foi. É isso, irmãos. Pastor, deixa eu tentar fazer aqui uma pergunta, assim, até muito na prática mesmo, né? Porque muitas das vezes, irmãos, e eu posso dizer para vocês, às vezes já aconteceu comigo, né? Poxa vida, um dia nós precisamos fazer uma pequena reforma, aí a gente vai mexer, aparece um problema muito maior, às vezes apareceu um problema até de prefeitura, porque precisa da documentação, demora, a gente não tem digamos assim, expertise para como é que funciona, como é que faz. Então é um problema muito local mesmo e muito pessoal. E aí a gente faz assim, a convenção, o escritório tem que resolver o meu problema. Tá? Como que a gente poderia entender esse princípio aí de que, sim, de fato, a convenção ela serve às igrejas, mas a gente precisa, como que eu vou entender como que esse servir à igreja não é necessariamente estar resolvendo problemas muito particulares e pessoais, até para que a gente não cometa nenhuma maledicência, né? Como que a gente pode entender isso? A convenção, ela tem hoje dentro da sua possibilidade, ela tem como responsabilidade cuidar do CNPJ da convenção. Então, é bem espinhoso falar sobre isso, porque eu sei que tem várias expectativas e você está me dando a oportunidade de alinhá-las, né? É bem espinhoso. Mas a gente tem trabalhado para que ela tenha uma área de emergências. Então, eu não posso... Por exemplo, o telhado da Primeira Igreja Batista de Santos
está com problema e é 250 mil reais para trocar. A convenção não pode cuidar do telhado da primeira igreja Batista de Santos, né? Mas assim, o prédio foi interditado, tem alguma coisa que é possível fazer, o valor é pequeno, a gente tem uma verba hoje para emergências, que é avaliada se conseguimos dar ou não pela diretoria, com critérios específicos para ajuda. Agora, uma coisa interessante, né? Eu vou pegar a sua pergunta para responder um pouquinho além disso, que a maior dúvida que os batistas têm é por que contribuir, se a convenção não me dá nada. Você já deve ter ouvido alguém dizer isso. Por que eu contribuo se a convenção não me dá nada? Nós chegamos onde chegamos, pastor Vinícius, por causa da cooperação. Os americanos colocaram recurso aqui eles levaram alguma coisa do Brasil? Não levaram. A obra da cooperação ela precisa continuar. Então, eu coopero com a convenção porque um dia eu tenho uma igreja porque alguém cooperou com ela. O pastor plantou a igreja que você é pastor? Não, nem eu a igreja que sou. Né? Estamos aqui com o pastor Rafael aqui presente, também não plantou a igreja que ele é pastor. Essas igrejas, mais de 1.000 igrejas do estado de São Paulo, foram ou fundadas, ou iniciadas, ou ajudadas com recursos da convenção. Mais de 1.000 em São Paulo, das 1.700. Então, eu coopero para que isso continue acontecendo, já não mais pensando em mim, pensando no reino, pensando em outras. A gente tem um sonho de plantar no próximo ano aproximadamente 15 igrejas, né? Eu estou falando aproximadamente porque está em estudo ainda, mas o número que estamos discutindo é de 15 igrejas. Eu coopero para que a obra continue, já não mais por mim, porque eu cheguei numa igreja e eu encontrei uma igreja que normalmente ela é fruto da cooperação, se não da convenção, da associação, mas a associação tem recurso de repasse da convenção, se não da associação, o que é mais comum de uma igreja, mas o fruto batista é o fruto da cooperação. Se eu quero continuar a obra da cooperação, eu contribuo sem pensar em mim, sem entender que eu preciso receber um resultado disso. É a continuidade da obra da cooperação. Pastor Fernando Brandão tem falado muito, estudado muito o tema cooperação. E, de fato, é o que de mais precioso recebemos e estamos deixando de lado. Os americanos ensinaram isso na prática e hoje a gente está querendo contribuir se tiver contrapartida. Entendi. Eu acho que eu entendi que você está dizendo para nós é que muitas das vezes a convenção ela acaba possibilitando que um trabalho mais à frente seja realizado e que eu não poderia fazê-lo sozinho. É isso aí. Então, nesse sentido, a convenção coopera comigo, porque diante de Deus, o meu trabalho também, isso vai ser, esse fruto plantado ou esse fruto colhido lá na frente será acreditado como sendo meu também. Isso aí. E mais do que isso, um dia você recebeu uma igreja que foi fruto de cooperação. Sim. Como é que a gente continua plantando igrejas fruto de cooperação se a sua já não contribui? Exato. Então é para a continuidade da nosso maior DNA, que é a cooperação. Eu fico muito triste quando ouço falas, né, e é a fala muito pós-moderna. Olha, eu não vou contribuir mais com a convenção porque ela não me ajuda em nada. Nunca foi esse o princípio até hoje. Até hoje o princípio foi: eu coopero para que o reino expanda, não para que eu ganhe alguma coisa em troca. Exato. Mas o coração do homem pós-moderno está buscando que ele tenha algum resultado dessa contribuição. Esse é o tempo que estamos vivendo. Mas a convenção acha, e a gente tem conversado isso com a Junta de Missões Nacionais, que a gente tem condição de ter aproximadamente 3.000 igrejas em São Paulo. Como é que eu vou expandir se a obra de cooperação não continuar, se as pessoas não deixarem de olhar para o seu próprio umbigo e investirem no reino de Deus? Correto. É verdade. Verdade. É isso, pastor. Bom, vamos caminhando, porque a gente, claro, com certeza temos um tempo pequeno, seriam muitas as perguntas que eu gostaria de falar para você, mas de fazer para você. Mas atualmente, assim, nós temos quantas igrejas no estado de São Paulo, congregações, os nossos números? Você tem mais ou menos em mente agora? Não sei se eu estou te pegando de surpresa. Total 1.703. 1.703. Só que nós temos pistas de que algumas igrejas não se cadastraram. Então, estamos atrás disso. Há uma suspeita que a gente chegue a perto de 1.800. Legal.
estamos atrás daquelas que fizeram um concílio e não entraram com documentação, não caminharam para se, vamos chamar assim, se legalizar não é a palavra, mas para Formalizar. se formalizar. Eu gostei, eu não estava encontrando a palavra, é isso. Não se formalizaram. Ah, legal, maravilha, glória a Deus. Mas em torno de 1.800 igrejas, congregações, templos, realmente Deus tem sido misericordioso para conosco, né? Eu costumo sempre dizer, irmãos, que quando a gente fala, alguns termos às vezes as pessoas chocam, né? É grande, falar de grande, empresarial, isso não é coisa de igreja, né? Mas quando a gente fala, né, de uma grande denominação, não é porque nós somos grandes em nós mesmos, mas porque Deus tem feito isso por nós, né? Aprove ao Senhor fazer com que nós fôssemos essa denominação, que só no estado de São Paulo, em torno de 1.800 igrejas. Então toda a honra, toda a glória ao Senhor, e que nós possamos realmente colher os frutos disso que Deus tem feito para nós. Agora, olha só, acabamos de falar aqui, né, como a CEBESP tem, né, servido as igrejas, a gente dirimiu aqui alguns maus entendidos, mas agora eu queria pensar o seguinte: pensando nessa mutualidade do cristianismo, que tem sempre uns aos outros, como que as igrejas podem servir a CEBESP? Eu acho que a CEBESP, ontem estávamos numa conversa com pastores, pode servir muito mais às igrejas, viu, pastor Vinícius? Eu não, quando digo que a cooperação não pode terminar, eu não deixo de fazer a minha lição de casa, dizendo que a gente ainda está aquém do que pode servir, né? Ontem a ideia do pastor Rafael, que estava conosco, foi, por exemplo, da gente começar a prover literatura. Nós temos a faculdade teológica ali hoje nas nossas mãos, né? Sim. Outros fantásticos pastores que podem fazer isso, né? Então, a gente pode fazer muito mais e estamos nessa direção. Nós estamos numa mudança de cultura. Havia um entendimento que a igreja deveria contribuir por cumprimento do estatuto, porque todo mundo que um dia virou batista assina que é obrigado a contribuir com o plano cooperativo. Eu não sei se você sabe disso, né? Tem muito estatuto que diz, o próprio estatuto da igreja fala que ela tem que contribuir. Né? O próprio estatuto da igreja. Mas alguns não têm, mas quando ele assina o da convenção, o de entrada, sim, ele assina o compromisso de contribuir. No passado, o entendimento era que as pessoas deveriam continuar contribuindo porque assumiram um compromisso. Eu não acredito que seja só isso. Acredito que elas contribuem com aquilo que elas acreditam, né? Então, pensando em como as igrejas podem servir, elas podem participar mais daquilo que a gente promove. A gente vê, por exemplo, o acampamento de promotores de missões estaduais. Ele é diminuído perto dos outros acampamentos de missões. A gente fez agora o congresso de pregadores. Foi top. O pessoal que estava lá disse que fez o congresso da Fiel. O da Fiel foi, na qualidade, parecido com o nosso. Alguns disseram que o nosso foi melhor. E no preço, o da Fiel foi R$ 1.200, o nosso foi R$ 149. Uau. A gente subsidiou, né, o congresso de pregadores. Então, como é que as igrejas podem ajudar? Participando mais daquilo que a gente propõe, participando das nossas pesquisas, trazendo ideias, pastor, criticando. Eu tenho uma frase que você tem visto eu repetir aí: o elogio não me ajuda em nada, ele pode até me atrapalhar, me vai descer. Critiquem, tragam críticas para a gente crescer, e não tem problema criticar. Irmãos, eu tomo 50 decisões por dia, vou errar. Se eu errar pouco, eu vou errar 10%. 5 erros por dia. Preciso da ajuda de vocês. Então, critiquem, tragam ideias, nos ajudem com os membros da igreja, os grandes profissionais que temos nas nossas igrejas, a fazer uma convenção mais profissional. Eu tenho hoje o Danilo Leite, que ele é o head da Stone. Ele é meu mentor de administração na convenção. Tem 35 anos. Esse jovem, né? Eu tenho o Denis Nakamura, é o cara que pegou o iFood falido e levou o iFood à potência que é. O Denis Nakamura é uma das fortunas brasileiras. Membro batista, ele é do meu conselho no colégio. Então, mandem seus membros para ajudar a gente, né? Gente competente, capaz que tem nas igrejas por aí. E comecem a pensar a convenção como a forma de nos unirmos para ganhar São Paulo de fato. Porque é ilusão de que São Paulo já esteja alcançado.
A sua vizinhança não está, não é verdade? A sua vizinhança não está. Sua família talvez ainda não esteja alcançada. Imagine o estado de São Paulo. A gente às vezes olha para missões fora e entende que o problema é só lá, mas São Paulo tem problema e a gente deve fazer aqui. Eu, em conversa com o pastor Fernando Brandão, eu disse para ele: pastor, nós estamos numa desigualdade muito grande de ofertas missionárias. As juntas estão levando 90 milhões e de São Paulo 12, e Missões Estaduais está levando 1 milhão. Daqui a pouco eu não tenho mais gente aqui para mandar, para ofertar. Se eu deixar de investir em casa, nós vamos ter problema na oferta missionária para o mundo e para o Brasil. Exato, então, ajude a gente a fazer em São Paulo. As igrejas podem ajudar de muitas formas, olhando para o nosso estado, olhando para a nossa casa. Certamente, certamente. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso primeiro programa. Vamos colocar aqui como programa, né? Não sei que futuro que a gente possa nos dar a respeito disso, mas a ideia é que cada vez mais as igrejas estejam se aproximando da convenção. A convenção, eu sei que a convenção tem feito todo um esforço para se aproximar das igrejas, ainda mais agora com essa visão que o pastor Alípio tem trazido para nós. Como ele acabou de falar aqui agora, né, é uma pessoa que gosta de ouvir as sugestões, que gosta de ouvir as críticas, e aí, se me permita, pastor, por favor, mas seja educado nas críticas, né? Nós não precisamos ser mal educados, né? Mas as críticas, sim, são sempre bem-vindas, as sugestões, as participações, com toda certeza, meus irmãos, nós podemos fazer da nossa convenção realmente ainda algo muito maior do que é para a glória de Jesus, é sempre para a glória de Jesus. Por último, pastor, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma palavra sua aí do seu coração, enfim, que você pudesse trazer para os membros das nossas igrejas, né? Ainda você como o executivo, muitas das vezes vai estar se relacionando, na grande maioria das vezes, com os pastores, né? Mas que você poderia colocar, até para que a gente pudesse ver isso mesmo, e eu tenho certeza que o seu coração é assim, pastor daquele irmão, daquela irmã, daquele senhorzinho, daquela senhorinha que está lá no interior do estado de São Paulo, sendo também um pastor, uma mensagem pastoral para o coração desses irmãos, de maneira que também eles se sintam participantes, né, dessa denominação batista aqui no estado de São Paulo. Legal. Pastor, eu tenho pensado que a gente tem investido pouco nas novas gerações. Veja, a gente voltou ao congresso com o Jubesp e sobraram 50 vagas. Eu tenho pelo menos 100 mil jovens no estado, eu tinha 400 vagas, sobraram vagas. Não tive inscritos para um congresso que estava sendo subsidiado, a gente fez a R$ 180 para os jovens passarem um dia em Sumaré. Então, aproveitem aquilo que a gente está fazendo com as novas gerações. E aproveitando para falar disso, a igreja talvez seja o único lugar em que as gerações mais antigas estão tendo dificuldade de dar espaço para gerações mais novas, né? A gente percebe aí em algumas igrejas ainda a velha discussão se tem que cantar hino, se tem que cantar cântico, né? Uma rivalidade onde pessoas que estão em cargos há 40, 50 anos não querem dar um passo para trás para que jovens comecem a trabalhar, né? Então, eu gostaria de ver mais unidade entre as gerações. Minha preocupação hoje, para a Igreja Batista principalmente, é a unidade geracional. Inclusive, eu vou dirigir agora na CBB o debate sobre o tema, porque é a minha grande preocupação. Quando Jesus nos chamou, ele disse: negue-se a si mesmo. Então, o conselho que eu dou é: não queira uma igreja para você, que cumpra o que você quer, que faça um culto de acordo com o teu coração, né? Abra guarda, tanto você, jovem, não queira o último rock and roll o tempo todo. Você, mais velho, não queira o hino do século 17, né? Vamos nos unir em adoração, em comunhão. Eu cheguei numa igreja, a primeira igreja que eu pastoreei foi Jardim Primavera, os jovens estavam todos fora da igreja, pastor Vinícius. E aí eu perguntei para os pais por quê. E eles estavam todos fora da igreja porque eles não tinham espaço de cultuar na forma deles, de prestar culto como a geração deles precisava, né? Nós temos uma safra de jovens batistas migrando para as churches, né?
brincadeira aí para as paredes pretas, né? Isso está acontecendo porque a gente não está conseguindo dialogar com essa geração. Então, eu peço, vamos dialogar, vamos ouvir, vamos entender que a forma é possível mexer. No princípio não, mas a gente pode ter formas diferentes. Sim. E que a gente preste atenção nisso, senão a gente vai ficar uma denominação envelhecida. Sim. Principalmente um recadinho aí para as igrejas: invistam fortemente no ministério infantil. Se eu puder, da próxima vez quero trazer a Andréia para falar. Ela foi discipulada pela Marta Vailate de Boas Novas. O que Deus fez no coração da Andréia, o que Deus deu de olhar para ela, para as novas gerações. Invista nas novas gerações. Amém. Bom, queria te agradecer a disponibilidade de você estar aqui. Agradecemos também a diretoria, agradecemos a todo o pessoal lá do escritório, que a sua ausência muitas das vezes é penosa, os irmãos precisam, sabemos disso. Agradecer a família também, já passando o dia inteiro aqui conosco. Muito obrigado. Queria convidar você, meu irmão, minha irmã, para você, né, divulgar mesmo essas informações aqui, compartilhar com o irmão, a irmã aí da sua igreja, para que eles conheçam. Nós não estamos procurando likes aqui de rede social, a ideia não é essa, mas é que cada um dos batistas brasileiros do estado de São Paulo possa de fato conhecer profundamente a sua convenção e principalmente orar pela nossa diretoria e pelo nosso executivo. São homens e mulheres de Deus, estão trabalhando duro para abençoar muito a nossa denominação. Nós ficamos por aqui. Pastor Lipe, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe e vamos em frente. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui. Litoral Podcast. Muito obrado ao pessoal do Litoral Podcast, ao pastor querido, pastor Gil, que nos atendeu. Que privilégio poder aqui começar o piloto de algo que estamos pensando aqui no seu espaço, no seu podcast. E o pastor Gil, ele é anfitrião do podcast Corajosos. Rapaz, eu queria esse nome para mim. Eu queria desculpe, Café Corajoso. Café Corajoso, eu estou vendo daqui, ó, Café Corajoso. E eu queria colocar esse nome para mim, mas aí ele já colocou, né? E mas aí os nossos irmãos podem assistir o podcast do pastor Gil aí para conferir. Com toda certeza. Tá no meu canal pessoal do YouTube, tá compartilhado, tá lá do Café Corajoso. Café Corajoso. Que bênção. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Amém.